e que os bons espíritos possam acompanhar-nos nesses momentos de convivência que internecem o nosso coração pelo significado e pela saudade que sentimos de tantas realizações, tantos encontros em comum realizados com francanos e ribeirão-pretanos. Tenho que fugir do planejamento de meu trabalho com vocês. Eu não vou conseguir começar na tonalidade que pensava e que foi planejada, porque nós temos que, em primeiro lugar, colocar algumas palavras que, colocadas, permitirão um bom desenvolvimento de nossa palestra preparada para a noite. Porque viemos assim para começar de modo impactante, mas a convivência, a intimidade, a aproximação não nos permitem fazê-lo. E aí nós vamos fazer um preâmbulo amigo, fraterno, agradável, próximo, porque eu tenho que relembrar com vocês que há um ano nós terminávamos em Franca o nosso 14º Congresso de Espiritismo. E vivemos aqui uma das maiores jornadas de luz que já tivemos felicidade de viver em nossa existência atual. Este ano pós-congresso, para as nossas experiências pessoais, foi um ano muito difícil. Muito difícil. No trabalho, na família, na convivência, mas com as realizações, com os afazeres, temos o dizer de que a vida continua, e a vida continuou. E nós já estivemos aqui em Franca, em uma das casas espíritas, fazendo um pequeno trabalho. A ação desta noite é praticamente uma continuação, não obstante não dependa de, não tenha uma sequência lógica e necessária do trabalho feito naquela oportunidade no Luz e Amor, mas a hora que Felipe nos telefonou para vir a semana, a conversa foi assim: Balieiro, o que você tem a fazer em tal dia? Eu falei, vou a Franca fazer uma palestra na Semana Espírita. E foi assim que nós começamos a conversa. E é assim que nós temos encaminhado todos os nossos afazeres espíritas e os nossos compromissos, em congressos, em simpósios, em semanas espíritas, nas nossas comenespes, que começamos juntos, nos nossos congressos estaduais, que também começamos juntos na área da mocidade, o velho e lendário relacionamento da Mocidade Espírita de Franca com a União dos Moços Espíritas de Ribeirão Preto. E hoje a gente pega aqui, inesperado, não esperava por isso, um beliscão da Janda me recebendo. Valentinha, família, Felipe, Vicente, e a musicalidade da família Morato, com Alcir, lembrança saudosa do Guinelinho, mas do doutor Aguinaldo Morato, que falou em nosso casamento, fez-nos a saudação naquele dia 30 de novembro de 1964, e lá se vai uma bagatela de anos. Então tudo isso é muito significativo para nós, sem se considerar Dr. Tomás e todas as pessoas que convivem e fazem de nós, francanos que somos, não obstante distantes a alguns quilômetros, um coração eternamente voltado à Franca, e que só não é francano pelos dados do Botafogo. O resto é tudo francano. Eu sou grato ao Felipe pelo convite, à Janda pela presença, a todos vocês pela amizade, e para que a gente não chore, vamos trabalhar, porque o salário é bom. Piedade. Era uma palavra sofrida,
que dilacerava quem a ouvia. Piedade era um grito de dor. Piedade era muito mais que um grito de dor. Era a voz de uma alma sentida, de um ser que sofria e que clamava. Não obstante, não sabíamos pelo que clamava e qual era o significado da dor. Mas ela, a palavra, foi repetida várias vezes, como se não houvessem outras no dicionário. Não foram usados sinônimos, nem expressões que tivessem a mesma tonalidade. E somente ela era repetida de maneira crua, lancinante, penetrante, cortando todas as almas dos que a ouviam. Piedade. Evandro Noleto, que acompanhava o grito de dor, calmamente se expressaria: venha em paz, alma querida. Estás entre amigos e amigas. Estamos em ambiente de amor. A paz está no cenário e em nossos corações. E nós a oferecemos a ti, para que te sintas bem, para que tenhas energia e para que esta dor que sentimos em sua alma possa ser arrefecida, acalentada, em nome da amizade que neste momento te oferecemos. Não quero nada mais além de piedade. Preciso de piedade. E em busca de piedade, vim aqui para falar com todos, para me expressar, mas para demonstrar a agonia, a tristeza e a ansiedade que existem em meu ser. O meu espírito sofre, e sofredor que sou, quero a ternura de almas que possam dar-me o esclarecimento necessário para tanta dor e tanta perseguição, para tantas dilacerações, para interrogações e obstáculos, intempéries que sempre existiram em meu viver. Piedade é o que posso pedir. Evandro Noleto, ainda e sempre de modo calmo, explique-nos melhor, amigo, qual a razão destas palavras. Porque nós estamos aqui exatamente para ouvir-te, para atender-te. E queremos, todos nós, os que aqui estão encarnados e os desencarnados que estão ao seu redor, e tu deves perceber esta presença, queremos fazer-te bem. Percebem os amigos que relato pontos de uma reunião mediúnica. Eu tive a felicidade de estar nela
e acompanhar a comunicação. Era um espírito que chegara solicitando por apoio, por atendimento, por compreensão. Era uma quinta-feira, passados aproximadamente uns 2 anos. Estávamos no edifício Unificação, na sede da Federação Espírita Brasileira, em Brasília, numa reunião de vibração, de acompanhamento e de irradiação pelo movimento espírita, os seus trabalhadores, as suas casas, a nível nacional, internacional, a nível de nossos municípios, desses rincões brasileiros. Uma reunião, enfim, que cuidava de nós, os trabalhadores, e ouvia espíritos que são cooperadores com o movimento e com o trabalho de unificação em terras brasileiras, de expansão do Evangelho, luz do Senhor, em nossas almas, em nossos lares, em nossas cidades. Presentes, menos de 15 pessoas. Nestor Mazotti, Célia Rei Carvalho, João Rabelo, Evandro Noleto Bezerra, já declarado e anunciado como atendendo ao ser espiritual, e outras pessoas conhecidas dos amigos. E Evandro propõe ao espírito comunicante: podemos falar um pouco de Deus, que nos ama e está sempre conosco. Não quero. Não vim aqui para falar de Deus. Não creio nele. Vim para falar com homens, para que vocês, homens, possam ajudar-me. Não adianta falar em Deus, em Jeová, em Alá, ou qualquer dos nomes que queiram dar à divindade, porque a divindade tem sido muito cruel conosco, não nos tem beneficiado, menos que beneficiar, não nos tem tratado com misericórdia, com reconhecimento pelos nossos valores, e em seu nome nós temos, ao longo do tempo, nos trucidado, não nos entendendo, defendendo nossas tribos, cada uma dentro de critérios próprios, quase que pessoais, mas atacando sempre. Então, não nos fale de Deus. Podemos então falar de Jesus, meu irmão? Muito menos. Esteve conosco e não resolveu os nossos problemas. Esteve conosco e deixou um mundo de complacência, um mundo de amor. Mas este amor não foi vivenciado, não foi entendido e não foi visto. Nada significou para nós. Sei, como todos aqui sabem, que há 2000 anos esteve entre nossas nações, mas não resolveu a nenhuma das nossas situações, porque até hoje muitos de nós ainda estamos esperando pelo Salvador, e outros de nós que tivemos a luz do profeta não temos o entendimento no próprio profeta e nas desavenças das tribos e das religiões, dos pensamentos e das lideranças. Nos aniquilamos uns aos outros. Irmão, se não queres falar de Deus, se não queres ouvir sobre Jesus, que é o nosso Senhor, nosso guia e nosso modelo, alguém que nos deixou um caminho de esperança, de amor e de erguimento, alguém que nos mostrou a lei do perdão, alguém que fez com que nós entendêssemos o próximo e os princípios da autoridade,
como magnânimos para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento moral e para as nossas realizações pessoais no campo dos valores morais. O que poderemos oferecer-te? Fala-me, esclarece o Espírito, de oportunidades, de experiências novas, de uma esperança, de um alerta, de um momento novo para os nossos viveres, mesmo aqui no mundo espiritual, mas para irmãos nossos que estão à face do planeta Terra, continuando o nosso martírio, continuando as nossas peregrinações, vivendo as incompreensões. Fale-nos de alguma coisa que possa significar uma modificação, uma transformação para o meu espírito, mas para os meus irmãos que ainda estão entre vós outros. Irmão, para sanarmos ou para minimizarmos esta dor, proponho uma oração em conjunto que podemos fazer por ti. E o Espírito se revolta novamente e diz que não quer oração, não quer falar com Deus, e as orações normalmente são destinadas e são direcionadas à divindade. Se diz o Espírito cansado de orar, sem atendimento, sem respostas, sem ouvidos que lhes deem atenção. Mas Evandro Noleto insiste, proponho a oração. Não sei mais orar, esqueci-me das orações. Eu te ensino, meu irmão. Eu faço a oração e você me segue. Vamos orar em conjunto. Eu, juntamente contigo, palavra por palavra. E proponho a oração dominical que Jesus, o nosso Mestre, nos ensinou. O Espírito consente. E Evandro Noleto Bezerra começa o Pai Nosso. Pai Nosso, que estás nos céus. E o Espírito repete, palavra a palavra, até o final, no pedido de reconhecimento de faltas, no pedido de reconhecimento e de reconstrução de ofensas, pedindo para que fôssemos livrados do mal, até ao assim seja. E o Espírito repete palavra por palavra. E terminada a oração dominical, Evandro diz a ele, era isso por agora que poderíamos dar a ti, meu irmão. Já me sinto melhor. Parece-me que entrou em mim uma réstia de luz, um momento de compreensão. Não poderia deixar de dizer que sinto-me bem e vejo nas vibrações deste grupo um momento que há muito não vivia, de paz, de aconchego, de carinho, de ternura. Estou me sentindo um filho no colo de uma mãe. Sinto-me no regaço de uma mãe, aconchegado ao seu peito e sendo alimentado maternalmente por carícias, por vibrações.
quentes e protetoras. É isto, irmão, que queríamos lhe oferecer, para amenizar o seu grito por piedade, para amenizar a sua angústia, a sua tristeza e o seu sofrimento. Nós nos estamos colocando para o atendimento piedosamente de todos os seus clamores. E com esta piedade, estamos nos despedindo do irmão. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13º, quando fala sobre a situação da mão esquerda não acompanhar o que acontece ou o que faz a direita, há uma mensagem datada de 1862, do Espírito Miguel, cujo tema é exatamente a piedade. E Miguel coloca que a piedade é irmã e companheira inseparável da caridade. E colocando-nos dentro deste entendimento, e ao falar em caridade, teríamos que relembrar, na verdadeira acepção, no significado desta palavra, esclarecimento que nos deu Vicente de Paula, dizendo ser ela benevolência, indulgência e perdão. A caridade mostrada por Miguel era uma caridade de benemerência e de nos colocarmos diante do outro, vivendo a sua dor, a sua angústia, o seu sofrimento, e dentro desta vivência e deste comprometimento, sabermos fazer a interpretação do que existe na alma próxima, no espírito que está e que convive conosco, para que, sentindo nas mesmas vibrações das as suas necessidades, possamos fazer o atendimento. Uma piedade que se expressa em amor, em reconhecimento, em entrega, em satisfação de necessidades, em uma cultura de consolo, de orientação, mas acima de tudo, de acolhimento. Alicerçados nesses princípios, o movimento espírita de nosso Brasil traça um plano para 5 anos de atividades, de 2013 a 2017, onde a semelhança do caminhar de uma formiguinha, como nos explica e nos traz a imagem Fenelon, nós possamos, através do trabalho, passo a passo, calma e frequentemente, continuarmos o trabalho de atendimento e de aconchego das criaturas. E diz-nos ainda o Espírito, insinuando que esta é a missão e a verdadeira trajetória, não do movimento espírita, mas da casa espírita, que traz em seu bojo, no objetivo de atendimento aos simples, e aos oprimidos, a tarefa do acolher, do consolar, do esclarecer e do orientar. E dentro desta linha de conduta e planejamento de ações amorosas, evangélicas, uma vez
que a própria desencarnação de Francisco Cândido Xavier proporcionou-nos este momento de amor, de alegria e de saudade, que fez com que nos voltássemos à ênfase evangélica e moral da doutrina espírita, entendendo o Espiritismo como a religião, como nos diz Emmanuel, e como tal, própria não só para um estudo miudinho de seus princípios, mas para um acompanhamento miudinho e minucioso da história e da vida de Jesus, realçada no Evangelho. Para nós, basicamente, no Evangelho segundo o Espiritismo, onde de maneira paciente e cautelosa, tal como fez no Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos demonstra, evidenciando versículos do Novo e do Velho Testamento, fazendo os seus comentários pessoais que retratavam a época e colocando a instrução dos Espíritos que falam do futuro e da emancipação, do aprimoramento e da evolução do ser humano à face do planeta Terra, através do atendimento daqueles princípios e enunciados. Um verdadeiro campo de luz, consolação e esclarecimento. E pensávamos que talvez já houvesse passado o momento da consolação, que deveríamos batalhar mais pelo esclarecimento, pela elucidação, pelo estudo teórico da doutrina. Ledo engano. Precisávamos sim, era ter o conhecimento, é claro, o esclarecimento é claro, o estudo é-nos óbvio, mas acima de tudo a fraternidade e a solidariedade dentro do movimento, para que num campo de amor nós pudéssemos vivenciar Jesus, porque um dos maiores objetivos da doutrina espírita é fazer com que o ser humano conheça a Jesus e desenvolva a sua vida baseado nos seus ensinamentos. Chico Xavier, sem sombra de dúvida, ensejou-nos esta oportunidade de revivência da doutrina espírita, em sua filosofia, em seu aspecto científico, mas também no psicológico, no educacional, no social, mas enfaticamente na ética e na moral, na humildade e simplicidade primitivas. E assim estabelecemos uma nova atuação, que não vai só para Franca ou Ribeirão Preto, que nos unem neste momento, mas que vai, como dizem os poetas, do Oiapoque ao Chuí. Mas falamos a mesma linguagem em Cruzeiro do Sul e em Bagé. Falamos a mesma linguagem nas terras próximas ao Oceano Atlântico e nas terras que nos levam ao interior do território brasileiro, para mostrar uma necessidade que é própria para o trabalho dentro da doutrina espírita, de convivência, de campos de atuação e de nos entendermos como pessoas que necessitam do Evangelho para buscar a alegria e a felicidade em seus viveres. É um trabalho não administrativo, é um trabalho de coração para coração, é um trabalho não de regras, normas ou checklists, mas é um trabalho de entrega, de doação. É um trabalho não de palavras que saem pela boca, não de situações que digam de emoções ou de sentimentos, mas é um trabalho que fala desta mesma emoção e deste mesmo sentimento demonstrados pela mão, pelas mãos que atuam, que envolvem, que abraçam, que acalentam,
que acariciam e que protegem. Este o trabalho que é uma ação de piedade, irmã da caridade, impulsionadas pelo amor que Jesus trouxe a todos nós, em seus exemplos e em suas palavras. Na reunião, em Brasília, o espírito comunicante já tivera a sua autorização ou direito de retirada. Evandro agradeceu pela visita, pelo entendimento e dispensou, porque havia outras entidades a serem recepcionadas. No boa noite do Evandro ao espírito, a interrupção. Eu tenho algo a pedir. E Evandro indaga: que queres, meu irmão? É uma necessidade. Trouxe a angústia e o pedido de piedade por nós. Piedade para mim. Mas eu quero mais. Que mais queres, irmão? Digas. Diz o que queres, para que nós possamos entender e ver as possibilidades. Dentro de nosso alcance, estaremos atendendo a teus apelos, a teus pedidos. Esta é a grande razão de nossos trabalhos, de nossa reunião, de nosso grupo. Que queres? Eu quero ficar aqui. Eu não quero ir embora. Como assim, irmão? Eu quero ficar. Eu não quero voltar. Posso? Podes ficar. Não há problema. Obedecidas as ordens, as dimensões que sabemos conheces, a espiritual dos desencarnados e a material dos encarnados, sem atribulações, sem dificuldades, que possamos conviver sem não nos aborrecermos uns aos outros. Esclarece Evandro ao espírito, com palavras simples, a situação da vida no mundo espiritual e no mundo material, e o relacionamento entre os dois mundos, na ajuda e às vezes na própria perturbação, e dá a autorização, se assim pudesse ser chamado, o ato, mas o consentimento para que o espírito ficasse. Então, irmão, tenho mais a pedir. Não é tudo. Mas o que quero, irmão? Não estou sozinho. Estou acompanhado. Existem outros espíritos comigo. Não quero ficar só. Quero que eles também fiquem comigo. Podemos? Evandro diz ao espírito comunicante: podem, obedecidas as mesmas regras que foram mostradas a ti, sem nenhum problema. Pode sim, irmão, ficar, permanecer. Não temos nenhuma dificuldade em atendê-lo. Poderão voltar em outras reuniões, poderemos falar, até que encaminhamentos mais seguros possam ser feitos. Sabem os irmãos que há um relacionamento entre o mundo material dos encarnados com o mundo espiritual. As nossas casas servem como abrigos, como lares, como hospitais, como pronto-socorro, como escolas.
os irmãos poderão se acomodar dentro da esfera e da dimensão em que vivem agora, próximos a todos nós. Então, eu tenho mais a pedir, meu irmão. Mas ainda, sim, estou grato pela autorização e pela permissão de ficar. Mas nós somos muitos. Centenas, milhares. A localização e toque do mundo espiritual com o mundo material funciona como se fosse um triângulo, cujo vértice chega à nossa casa espírita e aos momentos mediúnicos de nossa casa, mas que se abrem espaço sideral afora, como se fosse, no sentido inverso, voltando-se para a base do triângulo. E esta ideia veio na mente de todos os que participavam da reunião, e fato verificado depois, quando conversamos sobre os fatos e sobre aquele fenômeno provocado por nós e assistido por nós naquela noite. E Evandro não titubeou. Comentou que sim, que poderiam ficar, obedecidas às regras, e que os mentores espirituais saberiam como encaminhá-los diante daquelas situações. O espírito se retirou. A reunião continuou com várias outras comunicações. Um espírito se dizendo canadense em sua última encarnação, experiência. Espíritos de Portugal, mentores amigos. A mensagem ou a comunicação que retratei aos amigos deve ter durado aproximadamente de 30 a 40 minutos. A reunião em seu todo tem 120 minutos de duração. Há alguns anos, quando comemoramos os 50 anos de nossas Semanas Espíritas em Franca, os espíritos com certeza intuíram Felipe e companheiros para a edição de uma obra que retratasse a epopeia das nossas Semanas Espíritas. Foram 50 anos das Semanas Espíritas de Franca, dita por Felipe na abertura do trabalho como um dos eventos mais velhos, mais antigos da nossa movimentação espírita brasileira. Deve ter sido realmente. E nos lembramos, quando crianças, quando fazíamos estes eventos em praça pública, e aí aconteciam Leopoldo Machado, Campos Vergal, Leon Pita e uma série de outros companheiros que embeveciam as massas e levavam as pedradas, as injúrias e os gritos e as vaias. Mas, quando Felipe e companheiros colocaram à tona a possibilidade da obra, Felipe escolheu ou direcionou atividades para vários escritores, companheiros, palestrantes espíritas, trabalhadores. E o termo, texto, chave do livro foi a missão espiritual do Brasil.
Humberto de Campos já nos trouxe o Opúsculo. Opúsculo pegou mal, a magistral obra que fala sobre a destinação e o caminhar espiritual da história da civilização, da etnia, em formação ainda brasileira. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Não é ufanismo, não é ufanismo, não é onda de calor verde e amarela, é responsabilidade espiritual que nos foi dada por Jesus, entregue a Ismael, e com um grande projeto de encarnações, reencarnações, revivências e existências, para fazer desta pátria uma pátria de amor, de caridade, de carinho e de crescimento espiritual. Tanto é que sua história não se fez grandes cenas e episódios de sangue. Em nossa história não se criou grandes dificuldades. E em nossa história de 500 anos, poderíamos ficar talvez com grandes débitos, que já estão sendo ressarcidos, mas mostrando a intensidade da missão espiritual do Brasil, de mostrar e de trazer para nós a ação de transplantar e transportar a árvore do Evangelho e fazer com que em terras brasileiras, terra do Cruzeiro, brilhasse o Evangelho de Jesus. Outro dia, informou-nos em Brasília, Haroldo Dias Dutra, que à época de Jesus, de Jerusalém, se avistava o Cruzeiro do Sul. É uma informação que está sendo pesquisada, estudada. É possível pela movimentação celeste. Mas o importante é que, entre os débitos brasileiros, nós estamos ressarcindo aos poucos. O primeiro deles, a escravidão. O segundo deles, a Guerra do Paraguai. A escravidão, nós hoje ressarcimos, sendo uma das grandes pátrias, fora da África, de tendência à maioridade negra, tão vilipendiada, tão usada no Brasil para o trabalho forçado, príncipes nas lavouras, reis nos casarões, mas almas denodadas que marcaram e marcam a etnia de nossa pátria. Com a Guerra do Paraguai, destruímos uma das mais emergentes nações do continente, mas que hoje, através da binacional de Itaipu, nós retribuímos materialmente o estrago feito e moralmente na convivência fraterna das pontes da aproximação. A parte moral, evangélica da própria história. É assim que se faz. Por isso dizemos que a hora que apresentamos Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, não falamos de ufanismo, nem de verde e amarelo, noção que move a alma brasileira. Mas falamos de compromisso espiritual. Falamos de trabalho, de reconhecimento de tarefas, que cabe a todos os brasileiros. E a nós, como espíritas brasileiros, pelo nosso conhecimento, um envolvimento nesta tarefa, em nome e com o Evangelho. Voltemos a Brasília. No final da reunião, comentada com os amigos, abrimos para uma avaliação entre os encarnados do que houvera acontecido. De todos os pronunciamentos, mas é-nos claro que o momento de alta significância da noite
havia sido a comunicação daquele espírito que clamara por piedade. Pelo nosso sentimento de piedade. Nós que ali representávamos a alma brasileira, o rincão brasileiro, naquela oportunidade. Comentamos o fato por volta de aproximadamente uns 15 minutos. E no encerramento da reunião, de hábito, um dos benfeitores espirituais faz a sua colocação e com ela se encerra o trabalho. E dessa feita, o médium João Pinto Rabelo foi o responsável pela intermediação e o espírito mentor fez o mesmo que havíamos feito nós, os encarnados, comentários sobre a reunião, mas também foi determinante no fato narrado por nós aos amigos. E disse-nos o benfeitor espiritual: era o espírito semita de um homem do deserto, de um príncipe das terras do Oriente Médio, um islamita, um seguidor de Maomé, do profeta Maomé, e que mostrava a sua dor. Que eles tiveram a autorização de participar e de adentrar ao ambiente da reunião. Em ordem, escolhidos os chefes, aproximadamente menos que 10 espíritos. E ao comunicante fora dado o direito de falar. Externamente o ambiente estava protegido para que o agrupamento como um todo não fizesse interferência no trabalho. O mundo espiritual estava fazendo exatamente aquela proteção. Como sabem os companheiros que vivenciaram conosco o nosso congresso em Franca, e Valentim tem informações a respeito disso, que ao redor da região de Franca, legionários estavam apostos para a proteção do ambiente espiritual, para que o movimento fosse exitoso no aspecto do relacionamento e convivência entre as pessoas. E a informação não nos assustou, porque já havia acontecido a mesma coisa em Serra Negra. E disseram-nos na oportunidade os espíritos que a proteção era realmente como se fosse, em termos materiais, verdadeiras equipes, como que estabelecidas fronteiras e muralhas de proteção. Como são protegidos os nossos ambientes de reuniões mediúnicas. Como foi nos informado na oportunidade a proteção que havia para aquele encontro mediúnico e para aquelas manifestações. Informou-nos ainda o Espírito que eles vinham numa missão e num grande processo de transferências, porque eles necessitavam de abrigo em terras brasileiras, um abrigo para aprenderem a conviver numa nação diferenciada, que não tivesse em seu bojo o apego à guerra e à destruição, o apego à luta e à discórdia, o apego ao desentendimento, onde não fossem zelados os direitos e deveres, onde as regras sociais fossem respeitadas, porque eles eram habituados em uma terra onde por várias existências
viram e acompanharam crianças destruindo crianças, adolescentes empunhando metralhadoras, fusíveis, armas mortais e fantásticas no seu poder de destruição, para atentar contra suas próprias famílias, contra amigos ditos inimigos, mas elementos das mesmas tribos, das mesmas etnias, falando sobre o mesmo Deus e sobre as mesmas histórias. E era uma situação que eles já não podiam mais aguentar, e lá onde viviam não teriam condições de educação e de aprendizagem. E esclareceu o espírito mentor que somente com uma modificação completa no planejamento reencarnatório é que eles teriam condições de modificar o seu psiquismo, as condições perispirituais, para que pudessem, através várias e várias aprendizagens, leia-se reencarnações, novas existências, a ter um novo padrão, uma nova plaqueta, um novo modernismo, chip, para que espiritualmente eles tivessem condições de retornar para transformar sociedades. Esclareceu o mentor que seria para aquela etnia e para aquelas nações a única oportunidade, e que não só acontecia no Brasil, mas prioritariamente no Brasil, para que pudesse se ter uma nova educação e uma nova maneira de se plasmar existências, para que depois eles retornassem aos vários rincões do Oriente Médio e em novas encarnações dar oportunidades de paz, de amor, de entendimento, de progresso moral e espiritual. Disse-nos ainda os mentores que lá fora, longe ou no plano e na esfera espacial, sideral, espiritual da Federação Espírita Brasileira, que materialmente é um recanto muito bonito, muito aprazível, é um sítio, um cenário, um ambiente fantástico, muito próprio, cheio de flores, cheio de situações muito harmônicas na própria arquitetura e na própria maneira de se cuidar do ambiente e da natureza. Disse que lá fora havia acampamentos e acampamentos, legiões de espíritos à espera do resultado da reunião. O espírito mentor não fez nenhuma recomendação. Nenhuma recomendação. Deu-nos a lição e fez-nos a todos a constatação do acontecimento e o significado do episódio. E perguntaríamos: seria necessário fazê-lo? Penso que não. E esta é a missão espiritual do Brasil. De evangelho, de amor, de piedade, de relacionamento, de entendimento. E poderiam os amigos dizerem: mas está tão difícil. Está não. Está próprio e dentro do nosso campo de possibilidade e de responsabilidade. Basta colocar mãos à obra no trabalho. E é isso que nós hoje estamos esperando. Somos uma minoria, mas de grãos de areia se fazem desertos, de gotas d'água se fazem oceanos. As dificuldades existem e já não estão mais longe de nós. Estão em nossa casa, em nosso quarteirão, em nossas sociedades espíritas. Mas o aprendizado e a tarefa é nosso, é responsabilidade nossa. Disse-nos Eurípides em novembro, em uma mensagem através da médium
Sueli Caldas Schubert, a tarefa é nossa e a responsabilidade é nossa. E nesta mensagem, que falamos sobre o sentimento de piedade, é isso que se espera da comunidade espírita brasileira, no acolhimento e no consolo. É isso que se espera do coração do espírita em todas as partes do país, para que possamos não melhorar os outros, mas melhorarmos nós mesmos, possibilitando caminho e luz para o melhoramento dos outros. No final da reunião, o espírito mentor se despediu, assinando a bela página que vivemos em Brasília. Manuel Filomeno de Miranda. E agradecemos por aquela noite, por esta noite, pela amizade de todos, pela paciência de todos e pela crença de que estamos numa grande batalha, numa grande caravana, numa grande empreitada. Mas o leme é de Jesus. Com Ele venceremos. Com Ele modificaremos. Com Ele provocaremos a grande mudança. E por isso, reconhecidos, agradecemos, dizendo: ó Pai nosso que estás nos céus, na glória da criação, ouve a humilde oração dos pequenos lábios meus. Santificado Senhor, seja o teu nome divino em minha alma de menino que confia em teu amor. Venha a nós o teu reinado de paz e misericórdia, que espalha a luz da concórdia sobre um mundo atormentado. Que a sua vontade assim, que não hesita nem erra, seja feita em toda a terra, em todos os céus sem fim. Dá-nos hoje do celeiro de tua eterna alegria o pão nosso que sacia a fome do mundo inteiro. Perdoa, Pai, nesta vida os erros que praticamos, assim como perdoamos toda ofensa recebida. Não deixes que a tentação nos vença a carne mortal e nem permitas que o mal nos domine o coração. Mas, em tua luz que me beija, em teu reino ilimitado, sejas glorificado, Pai, agora e sempre. Assim seja. Que Jesus nos abençoe.